Solução φ da equação diferencial com condição inicial C com condição inicial apresentada é dada por quê? Φ de x igual a quê? Quem é C? 1 sobre E, tá? Então é 1 sobre E vezes quem? A exponencial de menos cosseno de x, ou seja, isso é E elevado a menos cosseno de x menos 1, tá? Qualquer que seja o x real. Solução está dada em toda a reta, pelo teorema de existência e unicidade para equações diferenciais de ordem 1. Então tá aí. É essa a solução. Bom, agora, com isso aí eu encerro, tá, o estudo das equações, aqui com vocês, né, aqui com vocês, tá, a introdução às equações diferenciais de ordem 1. Agora nós vamos para as equações diferenciais de ordem 2. Qual é a forma geral de uma equação diferencial de ordem 2? A forma geral da equação diferencial de ordem 2 é essa. Ó. F2' de x igual a f grande de x, f pequeno de x, derivada de f pequeno em x. Essa é a forma geral de uma equação diferencial de ordem 2. Tá? Onde a f grande é uma função de 3 variáveis. E eu tenho, para essa equação, uma versão do teorema de existência e unicidade. Tá? Mas para eu apresentá-lo, você precisa levar em conta que essa é uma função de 3 variáveis. O seu domínio é um subconjunto do R3. E do R3 tem um conceito de conjunto aberto também. Tá? Porque você tem dado AB, dado um ponto ABC pertencente ao R3, existe a bola aberta de centro ABC, dados ABC em R3 e R positivo, há um conceito de bola aberta centrada no ponto ABC e raio R positivo. Isso é o conjunto formado por cada ponto x, y, z no R3, tal que a distância de x, y, z a ABC seja menor do que R. E a distância no R3 é o quê? É raiz quadrada de quem? De distância desse ponto a esse aqui. X menos A ao quadrado, mais Y menos B ao quadrado, mais E menos C ao quadrado.
E eu quero que essa distância seja menor do que R. Então, o conjunto formado por cada ponto x, y, z do R3, tal, que a sua distância ao ponto ABC é menor do que R, isso é a bola aberta, tá? Então, você tem aqui, ó, o R3, os três eixos coordenados, x, y, z. Você tem o ponto ABC, aí em torno dele você tem uma bola aberta. Uma bola de centro o quê? De centro ABC e raio R. Porque é a esfera. Não é a esfera, porque quer dizer, é a esfera, porque a esfera é o sólido, tá? É a esfera, mas é a esfera sem a sua casca, sem o seu bordo, tá? Isso é a bola aberta. A bola fechada é quando eu coloco menor ou igual, que compreende tudo, a esfera e o seu contorno. É a esfera. É o mesmo princípio dos menções, né? É o mesmo princípio. Aí você tem o conceito de ponto interior. Você tem um conjunto ômega contido em R3. Um conjunto ômega contido em R3. E você tem um ponto P do R3. Você diz que esse ponto é ponto interior a ômega, quando esse ponto é centro de uma bola aberta, toda contida em ômega. Tá? Entendido? Toda contida. Você tem ômega contida em R3 e você tem um ponto P do R3. Você diz que P é interior a ômega, quando P é centro de uma bola aberta de raio positivo, né? O raio sempre positivo. Essa bola toda contida no R3. Ele é interior. Contida no R3? Não, desculpa. Contida, claro que está contida no R3. Contida em ômega. Obrigado. Repito. Você diz que ponto é interior a ômega quando esse ponto é centro de uma bola aberta de raio positivo, toda contida em ômega. E daí você diz que ômega é um conjunto aberto quando todos os seus pontos são interiores. Você também tem o conceito de função contínua no condomínio contido em R3, tá certo? Você tem aproximação, porque você tem o mesmo conceito de um ponto se aproximando de outro ponto no R3. Você tem conceito de aproximação na reta, você tem o conceito de aproximação de quê? De tender, né, na aproximação. Você tem o conceito de tender na reta, tender no R2 e tender no R3. Aí você tem limite, então você tem continuidade, tem tudo isso. Tá? E aí você tem o teorema de existência e unicidade para equações diferenciais de ordem 2. Que eu vou enunciar aqui, só para ver com a cara, porque se eu enuncio para equação diferencial de ordem 2, você já o vê, você consegue ver a versão desse teorema para dimensões maiores. Você viu a versão desse teorema para a equação diferencial de ordem 1. Agora eu vou colocar a versão do teorema de existência e unicidade, tá? Admitindo que você consegue transpor para o R3 o conceito de aberto, o conceito de continuidade, tem o conceito de derivada parcial também, tá? Ó, porque quando você tem uma função de 3 variáveis, sim, aí é bom eu falar isso. F de x, y, z igual a, por exemplo, x2 mais 2y2 menos 3z3, ó. Função de 3 variáveis. Você tem o conceito de derivada parcial. Tem a derivada parcial de f grande em relação a x num ponto x, y, z. Quem é? Derivada parcial em relação à primeira coordenada. Você deriva em relação a x como o que depende de y depende de z sendo constantes. Como y e z sendo constantes. Considera y e z como constante. Então, qual é a derivada de f em relação a x? 2x. Quem é a derivada parcial de f em relação a y?
4y. E quem é a derivada parcial de f em relação a z? Menos 9z2. Por exemplo, se for a função g de x, y, z igual a 4x2, y4, z3, mais x3, y2, ó. Então, quem é a derivada parcial de g em relação a x, no ponto x, y, z? Quem é? Derivada parcial aqui. Então todo mundo é constante. Todo mundo que não depende de x é constante, tá? Então, y4 é constante, então isso aqui fica o quê? Fica 8x, y4, z3. Que depende de y. Você trata y e z como constantes. Melhor, mais simples, tá? Y e z são constantes em relação a x. E aqui fica quanto? 3x2, y2. Derivada parcial de g em relação a y. X, y, z. Quem é? Aí, em relação a y, então fica 4 vezes 4, 16. 16x2, y3, z3. Mais o quê? 2x3, certo? E a derivada parcial de g em relação a z. Quem é? Em relação a z. Ok. Fica 12, x2, y4, z2. E aqui fica quanto? 0. Tá? Y e z são constantes. Entendido? Então você, diante disso agora, então vamos apagar aqui. O que é um conjunto aberto? A esfera menos a sua casca. Um paralelepípedo menos a sua casca. Isso são conjuntos abertos. O R3 menos um plano. Ou R3 menos uma reta. O R3 menos um ponto. São todos conjuntos abertos. Bem. E aí como fica o teorema de existência e unicidade? Vou enunciar aqui só para ir. E é o seguinte teorema. O teorema é o seguinte. Tem o seguinte enunciado. Seja ômega contido em R3 aberto, não vazio, claro, aberto, não vazio, F de ômega em R, uma função contínua com a derivada parcial em relação à segunda coordenada, isso denota a derivada parcial em relação à segunda coordenada, e a derivada parcial em relação à terceira coordenada, contínuas em ômega. E a equação diferencial de segunda ordem, tá? F duas linhas de x igual a F grande de x, F de x, F de x. Uma equação diferencial de segunda ordem. Tá? Dada por isso aqui. Deu F de x, F de x. Então, vem a seguinte afirmação.
dado x0, y0, z0 pertencentes a ômega, são verdadeiras as seguintes afirmações ou proposições, né? Toda proposição é uma afirmação. Primeira delas, existe um intervalo aberto e contendo o x0, tendo esse x0 aqui, e uma solução φ de I em R da equação diferencial com φ de x0 igual a y0. Lembre o conceito de uma função ser solução da equação. Quando é que uma função φ é solução dessa equação aqui? Quando o par, né? Para ser solução, tá certo? Φ tem que ser o quê? 2 vezes diferenciável, tá? Tem que ter até a derivada segunda. Além disso, o termo x, φ de x, φ' de x, tem que pertencer a quem? Ao domínio da f, que é o ômega. Qualquer que seja x pertencente ao domínio da φ, que aqui é presumidamente o i. E você tem que ter φ' de x igual a quê? φ duas linhas de x igual a f de x, φ de x, φ' de x, para todo x pertencente aí. É evidente que para eu escrever a última igualdade, as duas primeiras precisam ser verdadeiras. Tá? A φ tem que ser 2 vezes diferenciável, e para todo x, esse termo aqui tem que estar no domínio da f, que é o ômega, tá? Que presumidamente é o ômega. Entendeu? Não esqueça a definição de ser solução. A definição de ser solução é isso aqui. Bem, então, por cada ponto de ômega tem uma solução com φ de x0 igual a y0 e, não terminei não, e φ' de x0 igual a z0. Porque a condição aí são duas condições. Lembre, via de regra, toda equação diferencial de ordem 2 tem a sua solução geral parametrizada por duas constantes. Duas variáveis não, duas constantes. Assim, para eu amarrar a solução, eu tenho que dar duas condições iniciais, tá? φ de x0 igual a y0 e φ' de x0 igual a c0. É o que você vai ver aqui. Você vai ver que isso aqui amarra a solução. Porque, além disso, isso que eu acabei de afirmar, você vai ver agora, nessa segunda parte. Além disso, se Psi de I em R é solução da equação diferencial, satisfazer nas mesmas condições, ou seja, com Psi de x0 igual a y0 e a derivada de Psi em x0 igual a z0, então, obrigatoriamente, Psi de x é igual a quê? A φ de x, qualquer que seja o x pertencente aí. Ou seja, só tem uma solução definida nesse I da equação diferencial, que no ponto x0 é igual a y0 e a derivada dela no ponto x0 é igual a z0.
Ou seja, está aqui o ômega. Está aqui o ômega. O ômega é aberto, tá? O ômega é aberto. Está aqui o R2. R2, desculpa. Não é assim não. Não é ômega não, porque o ômega está no R3. Perdão. O que eu estou dizendo é o seguinte.